Então, turma, agora através, né, desses vídeos nós vamos ver sobre a divisão de polinômios. Então, no vídeo anterior eu já comentei sobre o grau de polinômio, agora a gente vai dar continuidade, então, como foi prometido, né, ficou para essa aula devido a ter algumas técnicas próprias para, dependendo do caso, aplicar na divisão, certo? Então, eu decidi separar para não ficar muito extenso aquela aula e ficar confuso a compreensão, certo? Então, vamos lá. Vamos lá para a definição. Então, dados dois polinômios, px e hx, certo? Ou seja, a gente está trabalhando aqui na variável x, mas poderia ser outra variável, não vai influenciar. É não nulo, ou seja, diferente de zero, né? Não quer dizer isso. Dividir px por hx significa encontrar dois polinômios, né, qr e rx, que satisfazem as seguintes condições. Então, o que vai ser o QR e o RX, certo? Então, ou seja, se eu dividir PX sobre HX, o PX vai ser o HX multiplicado pelo QX mais o RX, certo? Então, se eu multiplicar ele por esse mais esse, eu encontro o PX. Só que cada elemento, como na divisão comum, recebe um certo nome, é o mesmo nome porque o princípio é o mesmo, nós já veremos logo em seguida. Então, ou seja, o grau de Rx, ou seja, o Rx é o resto, não pode ser igual nem maior que o grau de Hx, ou então o Rx é igual a zero. Então, o princípio é o mesmo. Ao fazer uma divisão, certo? O resto não pode ser um grau maior do que o hx, porque senão daria para dividir ainda, então não seria o resto, certo? Se sobrou um resto que é maior ou igual ao hx, o que é o hx? Ao divisor, se o resto ele é maior ou igual ao divisor, significaria que eu poderia continuar aquela questão ainda, ou pode ter acontecido algum equívoco, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, o que significa cada termo? Px é o dividendo, o hx o divisor, o qx é o quociente e o rx é o resto. Como qualquer outra divisão comum que nós já conhecemos, talvez você não conheça a divisão de polinômios ainda, não se recorde, mas as divisões comuns recebem o mesmo nome para cada termo de uma divisão. Então, para efetuar a divisão de polinômios, usaremos o método da chave, semelhante ao empregado para números inteiros. Então, o primeiro processo que a gente vai ver é um processo semelhante ao processo de divisão que nós usualmente, de forma comum, fazemos. Então, vamos ver como é que é. Então, o que tem a ver esse processo com o processo de polinômios? Então, temos calma, né? Porque a partir desse processo vocês vão entender o outro. Então, ou seja, isso aqui, por mais simples que pareça, esse processo é importante. Então, método da chave. Consideramos a seguinte divisão de números inteiros. Então, vamos supor que eu quero, primeira etapa aqui, quero dividir 337 por 8. Então, aqui são todas as etapas até concluir a divisão. Então, 337 dividido por 8, né? Eu vou pegar os dois primeiros termos aqui, já que o 3 não é divisível por 8. Eu vejo se eu pegando a próxima casa aqui, eu consigo obter um número certo que é divisível por 8. Então, 33 é divisível por 8. Né? No caso, falando assim de forma mais correta, o numeral. Pegando aqui o numeral 33, eu consigo dividir por 8. 4 vezes 8 é 32. Então, chega na próxima etapa. O que a gente percebe aqui? Deu 4, certo? 33 dividido por 8, 4. Porque 4 é o número que mais próximo, 4 vezes 8 é o número mais próximo de 33, porque vai ser o 32. Lembrando que a gente está trabalhando com os números inteiros. Nós estamos trabalhando com a divisão, né? Que seja números inteiros aqui. Né? Números naturais, no caso. Né? A gente está trabalhando com os números naturais. Então, 4 vezes 8 não tem um número que multiplicado por 8 deu 33, sendo um número inteiro. Então, ou seja, vai ser o 4 que se aproxima do 33, não é o 33. Então, 4 vezes 8,
32. Só que ao passar aqui, a gente não passa mais 32. A gente passa com a operação inversa, menos 32. Então, observa isso que eu estou falando, que vai influenciar na hora de fazermos a divisão. Então, você dividiu 33 por 8, deu 4. Certo? 4 vezes 8, passou para lá não mais 32. Passou menos 32. 33 menos 32, sobrou 1. Ok, tem o próximo número. Se eu desço esse número, eu divido. Observa essa regra, que essa regra muitos confundem. Às vezes não entende porque entre um número e outro dá zero. Porque desceu aquele número, divide, certo? Então, ou seja, sobrou 1, desceu 17. Desceu, obrigatoriamente você divide. Desceu 1, divide. 17 por 8, 2, né? Que é o mais próximo. 2 vezes 8, 16. Aí passa para a próxima etapa. Deu 16, só que tá vendo, ó, 2 vezes 8, 16, passa para cá menos 16, não passa mais 16, passa menos 16. 2 vezes 8 dá 16, positivo. Só que quando eu passo para cá, eu venho passando, é menos 16. Sobrou 1. Então, o que vai ser o 337, certo? Que é o nosso dividendo. Observamos, né, que 337, que é o chamado dividendo, eu coloquei aqui para ficar de forma mais visível, certo? Então, o dividendo, que é o 337, é igual ao divisor, que é 8, vezes o 42, que é o quociente, que é o quociente, o resultado de uma divisão, né? Ou seja, a divisão entre o dividendo e o divisor vai resultar no quociente. Então, ou seja, o dividendo vai ser o 8 vezes o 42 mais 1. Mais 1 é o resto. Ou seja, resumindo, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Quando eu dizer, que aquele polinômio é divisível por aquele outro polinômio, significa que o resto é zero, certo? Quando eu digo assim, esse polinômio é divisível, por exemplo, px é divisível por hx, independentemente de qual polinômio seja. Quando eu digo que esse polinômio é divisível por esse outro polinômio, significa que o resto é zero. Ok? Nesse caso aqui, se eu dissesse 337 dividido por 8, não, porque ele tem o resto igual a 1. Quando eu dizer que esse polinômio é divisível por 8, significa que o resto é zero.